O Banco Central cortou as nossas taxas de juros em meio ponto percentual, fazendo com que a taxa que antes era de 11,25% ao ano passasse a ser de 10,75% ao ano. E não, esse não vai ser mais um vídeo para te dizer, meu Deus, urgente, taxa de juros foi cortado, o que fazer com seus investimentos? Não, gente, não é esse o objetivo desse vídeo, porque, inclusive, não acho que você deva mudar sua estratégia de investimento a cada 0,5% de uma taxa de juros que é cortada, ou, enfim, que é adicionada, ou a mudança de direção de uma taxa de juros. Se você muda sua estratégia a cada mudança de vento dessa maneira, para tudo, porque alguma coisa não tá certa, tá? Mas o ponto é, nesse vídeo hoje eu quero trazer algumas reflexões sobre alguns questionamentos que surgiram de quarta-feira pra cá, principalmente sobre esses cortes nas taxas de juros, se fazem sentido, entendendo que nós estamos vendo uma taxa de juros sendo cortada gradualmente e, ao mesmo tempo, nós temos na outra ponta uma política fiscal, nós temos o fiscal do país que não vai bem, nós temos aquela meta de déficit zero ainda muito distante de ser atingida e muito provavelmente não vai ser atingida em 2024, e aí muitos começam a questionar, beleza, a gente tá cortando taxa de juros, isso talvez pode fazer o dólar subir, e eu já vou explicar um pouco melhor uma continha que a gente tem que fazer em relação a isso, e se dólar subir, a gente pode ter inflação disparando de novo, porque quer queira ou não, tem muita gente que não se dá conta, mas assim, ó, o cafezinho que a gente toma é dolarizado, o chocolate que a gente come é dolarizado, as últimas semanas o cacau explodiu, subiu muito, então isso impacta no preço do chocolate, o arroz, o feijão, o milho, alguns serviços que também a gente toma, então assim, ó, muita coisa é dolarizada e isso faz parte da cesta do IPCA e faz parte, inclusive, do IGPM, então a gente tem que ficar de olho, porque se dólar subir, isso tende a impactar a inflação, tá? Tem um peso muito importante. E aí a gente precisa entender, faz sentido todos esses cortes? Muitos têm questionado. Roberto Campos Neto tá fazendo certo nesse corte na taxa de juros? E não é somente ele. Muitos atribuem, né, a culpa de tudo que tá acontecendo dessa política monetária a ele, mas nós temos que entender que ele não decide sozinho. Existe todo um comitê, inclusive alguns que estão no comitê hoje foram indicados pelo próprio governo, e essa última decisão da taxa de juros, inclusive, foi votada por unanimidade. Não teve ninguém que se contrapôs a esse corte de 0,5%, inclusive os indicados do governo atual. De qualquer maneira, gente, vamos entender algumas coisas, tá? Quando o Banco Central, ele decide essa questão da taxa de juros, ele emite um comunicado e ele diz no que ele tá de olho. Então, um dos principais pontos é justamente a questão da inflação, e eles estão ali como encoragem dessa inflação do seguinte, hoje nós temos uma inflação de 4,5% e nós devemos ver até o final do ano uma inflação chegando a 3,8%, 3,7%, ou seja, abaixo do teto da meta e muito próximo, inclusive, da meta. Então a gente tá com uma inflação muito mais controlada, muito mais tranquila, sem grandes oscilações por hora, e essa inflação, ela vai sendo reduzida aos poucos justamente por aquele gap que eu sempre explico para vocês que muitas vezes demoram de 6 a 10 meses para você cortar a taxa de juros e ver o efeito real na economia, tá? Então sim, aos poucos a gente vai vendo que as taxas de juros que foram praticadas nesses últimos meses têm refletido nessa questão da inflação, né? Beleza, esse é um ponto, eles estão enxergando que a inflação deve ficar menor lá no final do ano, mas por que talvez eles estejam enxergando isso mesmo com o risco dessa questão fiscal aqui no Brasil? Aqui a gente começa a olhar também um outro ponto que eles sinalizaram na ata que eles colocaram, na verdade no comunicado, não é a ata, que é o mercado lá fora. Lá nos Estados Unidos, então a gente teve na quarta-feira, na verdade, a super quarta, porque o Fed lá fora também decidiu pela taxa de juros deles e eles decidiram manter essa taxa entre 5,25% e 5,5%. E aí quando a gente entende que sim, lá fora eles também terão cortes nas taxas de juros até o final do ano, deve ter pelo menos 3 cortes que eles estão estimando que vai ser de 0,25%, então devem chegar a uma taxa de 4,5% até o final do ano com todos esses 3 cortes. Então o que acontece? A taxa de juros aqui tá caindo, mas lá está caindo também. Beleza, e o que tem a ver, Bea? Tem a ver, gente, com aquilo que a gente chama de diferencial da taxa de juros, tá? O diferencial da taxa de juros nada mais é do que a diferença da nossa taxa de juros aqui para os Estados Unidos, e que em alguns momentos o prêmio que o gringo tem de investir aqui no Brasil, ele tá tão alto que vale a pena eles trazerem a grana para cá, consequentemente você tem mais dólar entrando aqui no nosso mercado e consequentemente, oferta e demanda, né? O dólar, ele acaba caindo. Então a gente viu isso ali em alguns períodos, tá? E o contrário também é verdadeiro. Se esse diferencial de taxa de juros, ele vai sendo reduzido, como a gente tem visto que tá sendo reduzido aos poucos também, gradualmente,
suficiente, então pode chegar em algum momento que não vale a pena o gringo ficar aqui, ele pega o dinheiro dele, vai embora e aí sim a gente pode ter um impacto no nosso câmbio. Claro que existem alguns outros poréns, porque o gringo pode, por exemplo, estar tirando dinheiro daqui, mas o próprio Banco Central, ele pode intervir no nosso câmbio, porque o que nós temos hoje aqui no Brasil é o que nós chamamos de câmbio flutuante sujo, ou seja, o câmbio ele é definido diariamente pelos players do mercado que estão ali negociando, né, essa questão, avaliando todo o risco e tudo mais, mas eventualmente o próprio Banco Central pode intervir nesse câmbio, por exemplo, fazendo leilão de dólar no mercado, ofertando dólar no mercado para tentar muitas vezes baixar o valor dele. Ele também pode fazer o contrário, né? Ele pode fazer o leilão reverso, que a gente chama, que é sair comprando dólar para tentar subir o dólar, mas isso aqui no Brasil dificilmente acontece, porque geralmente o que nós estamos brigando é com um dólar excessivamente alto, né? Mas beleza, entendemos que temos essa questão do diferencial, só que a conta, ela é um pouquinho mais complexa do que muitos imaginam. Não dá para simplesmente a gente pegar a nossa taxa hoje de 10,75, diminuir pela taxa de 5,5% e achar que o diferencial da nossa taxa de juros é de 5,25. Não é isso, tá, gente? Inclusive, eu fui tirar algumas dúvidas com o Will Castro, que ele é analista da Avenue, para entender um pouco melhor essa dinâmica, porque ele tá diretamente lá nos Estados Unidos e ele sabe como os gringos lidam com os investimentos aqui no Brasil. E ele me explicou algumas coisas que são muito importantes para nós adicionarmos nessa conta. Por exemplo, quando o gringo ele vem colocar grana aqui no Brasil, ele não vem só aqui e bota a grana. Ele entende que está num país emergente e que ele não quer sofrer com as oscilações cambiais loucamente que pode acontecer aqui. Câmbio não foi feito para oscilar, mas em um país emergente isso é muito mais comum do que a gente esperava. Então, o que eles fazem? Eles fazem uma proteção cambial, eles fazem um hedge, que a gente chama, para tentar travar o preço desse câmbio. Só que essas operações muitas vezes podem custar de 2 a 3%. Então, o que a gente tem que entender é que, olha, se hoje o diferencial da taxa de juros, né, que o gringo poderia ganhar aqui é de 5,25, você tem que diminuir ainda o custo que ele vai ter para travar esse câmbio. Então, vamos supor aí que seja de uns 3% que seja. E ainda, o que a gente tem que fazer é considerar a própria questão da inflação e o diferencial da inflação lá dos Estados Unidos aqui para o Brasil também. Então, se hoje a nossa inflação está em 4,5 e lá nos Estados Unidos eles estão com uma inflação aí de 3,2, 3,3, então a gente também tem que fazer esse diferencial da inflação e descontar isso também desse diferencial de juros para a gente ter realmente o ganho real que o gringo vai ter aqui. E no final das contas, considerando todas as variáveis que nós temos hoje, do diferencial de taxa de juros, da inflação e desse custo de 2, 3%, né, que eles têm para fazer esse hedge cambial, então muitas vezes hoje esse diferencial, quanto ele vai ganhar efetivamente aqui no Brasil, vai ficar aí na casa de 1,5%, 2%, por exemplo. E aí você deve estar perguntando, isso é muito ou é pouco, né? E aí o que acontece? Perto do que nós tínhamos, por exemplo, há 2, 3 anos atrás, é pouco. Nós tínhamos uma taxa de juros de 13, quase 14%, onde essa taxa, o gringo, ele conseguia muitas vezes tirar ali 5%, como o próprio Will brincou ali quando a gente estava conversando, 5% sem precisar fritar um ovo aqui no Brasil. Então, para isso, é muito interessante. Para o gringo é muito interessante, porque 5% é algo que lá para eles, em condições normais, não nas condições que nós estamos vendo agora de taxas mais elevadas que eles têm agora, isso é uma taxa relativamente boa. Só que essa taxa ela vem sendo reduzida porque nós aqui no Brasil subimos a taxa de juros antes e eles subiram um pouco depois. Agora nós estamos cortando antes e lá eles não começaram a cortar, mas eles vão cortar um pouco até o final do ano, como eu falei para vocês. Ainda assim, dentro das expectativas é que esse diferencial de juros real, considerando inclusive a inflação, é que lá no final do ano fique ali perto de 1%, 1,5% ainda. E isso é muito menos do que há 2 anos atrás, quando a gente pôde constatar isso com uma taxa de juros maior. E sim, diante disso, o que a gente tem? Claro que não é nenhum cenário caótico, ao ponto de simplesmente todo mundo vazar do Brasil, a não ser que aconteça alguma outra tragédia que hoje a gente não tem essa carta na mesa, ou não tem essa expectativa, né? Alguma coisa muito inesperada que eleve demais o risco Brasil, e aí pro gringo vir
aqui pegar 1,5%, 2% não vai valer a pena de jeito nenhum. Claro que isso já não é muito interessante pro gringo, mas aí pra ele querer vazar de vez tem que ter algo mais grave acontecendo, além das cartas que nós já temos na mesa e que eles já estão precificando de déficit fiscal, risco político, tudo bonitinho. Então sim, todo mundo fica de olho nesse diferencial. Se esse diferencial ele for muito reduzido, vamos supor para 0,5% ou 1% ou até mesmo um diferencial negativo, como nós chegamos a ter ali em alguns momentos por conta da inflação, ou muito próximo de zero, então sim, aí sim a gente poderia ver o gringo em debandada. Isso faria com que o dólar subisse absurdamente, isso impactaria com certeza na cesta de inflação. E aí o que a gente teria de impacto quando a gente fala pelo menos de investimentos? No nosso bolso a gente sabe, né? Por exemplo, os títulos do Tesouro IPCA+, provavelmente teriam um prêmio bem interessante dado o elevado risco que a gente tá vendo ali no momento. Então quando a gente vê, por exemplo, um IPCA mais 5,85, IPCA mais 6, eu considero que isso é bem interessante. Isso é uma perspectiva, inclusive, que talvez que a gente tenha algum impacto na inflação lá na frente. Mas, de qualquer maneira, aí voltando aos questionamentos lá do início do vídeo que me fizeram, faz sentido esses cortes nas taxas de juros diante de tudo isso que eu tô expondo, inclusive, para vocês? E olha, gente, é bem verdade que o Brasil, como país emergente, ele sempre vai ter que ter uma taxa um pouco mais elevada. Não tem jeito, né? E nós tivemos uma taxa muito elevada de quase 14%. Não faria sentido ficar com essa taxa por muito tempo, porque isso pode acabar causando uma recessão aqui. Então seria muito pior manter uma taxa de juros excessivamente elevada. Então o Banco Central, ele fica nessa sinuca de bico entre encontrar uma taxa ideal, que eu confesso que eu não sei efetivamente qual é, ao ponto de não aumentar a inflação por questões cambiais, ainda que o Banco Central possa controlar as questões cambiais com aqueles leilões de dólar e tudo mais, e ao mesmo tempo ao ponto de não manter uma taxa muito alta e ter uma recessão. E por isso que eu acho que esses 9% que a gente está estimando para o fim do ano, até que é algo ok, dado as cartas que nós temos hoje. Se mais alguma coisa piorar nesse nosso cenário macro, piorar no cenário político ou ficar ainda pior no cenário fiscal, aí já são outros 500. Talvez esses 9% teria que ser uma taxa aí muito maior. Mas por hora o que a gente analisa, olhando esse combo que a gente tem aqui, o que eu não imagino acontecendo, por exemplo, por um câmbio. E claro que eu não tenho bola de cristal, tá? É, por exemplo, um câmbio vindo a 4,30 ou 4,40, 4,50, como eu vi alguns fazendo esse tipo de previsão no início do ano. Eu acho difícil por conta desse diferencial de taxa de juros que está diminuindo cada vez mais. E sim, talvez a gente tenha mais chance de ter esse câmbio de R$5 ou mais até o final do ano, já que nós teremos esse diferencial diminuindo e esse risco dessa questão inflacionária. Mas como eu falei para vocês, não é somente o diferencial de juros que vai determinar a questão da inflação ou determinar se o gringo vai colocar dinheiro aqui ou não, porque o gringo ele analisa o prêmio que ele tá ganhando aqui versus o risco que ele tá correndo naquele momento. Se a gente conseguisse reduzir o risco que ele tá correndo aqui, talvez 2% seria interessante, mas se a gente aumentar o risco que ele está correndo aqui, esses 2% pode não valer a pena. Então sim, existem diversos instrumentos que vale a pena a gente ficar de olho para entender os rumos que a nossa política monetária toma, para a gente entender o impacto no dólar, o impacto na inflação, o impacto na nossa vida e o impacto também nos nossos investimentos. É chato, no final das contas, que a gente não tem uma resposta exata de qual seria o diferencial de juro ideal, porque existem várias coisas num contexto que precisa ser avaliado. Mas, em linhas gerais, o que a gente nota é que sim, esse diferencial vem diminuindo, e se ele ficar cada vez menor, vamos supor de uma forma forçada, quando vier um novo presidente do Banco Central, que eu não sei se ele vai fazer isso, mas vamos supor que o Banco Central insiste em uma taxa excessivamente baixa naquele momento, onde a gente tem um diferencial muito pequeno, aí sim a gente tem o risco de ver um dólar explodir e, consequentemente, isso impactar o nosso bolso e a nossa economia, beleza? Bom, pessoal, acho que essas eram as reflexões sobre essas questões das taxas de juros que nós estamos vivendo e que nós vamos viver até o final de 2024. Talvez, se tenha faltado alguma coisa, você pode complementar no vídeo aqui embaixo. Eu só abri a câmera hoje e fui falando praticamente sem roteiro hoje pra vocês, então espero que minhas explicações tenham ficado claras, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, podem escrever nos comentários também, beleza? Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.